Nessa última noite, o Partido Novo pediu a investigação dos crimes do ministro Alexandre de Moraes. Deltan, como assim? Que crimes? Fica comigo que eu vou explicar para você. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e curtir esse vídeo para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Lembrem que no Congresso Nacional, quando eu estava lá como deputado federal, eu representava a voz da indignação de todas as pessoas que buscavam lutar contra a corrupção, contra o arbítrio judicial, contra os abusos da justiça praticados no Supremo. E eu fui tirado do Congresso exatamente pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Você agora pode ajudar essa voz de indignação retirada do Congresso a chegar mais longe, ter a sua projeção e a minha projeção, simplesmente curtindo esse vídeo. Então não deixa de deixar aí o seu joinha. E acompanha aqui comigo essa notícia que saiu hoje. Partido Novo apresenta queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra Moraes por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Tecnicamente não é uma queixa-crime, é uma notícia-crime, é um pedido de investigação feita pelo Ministério Público Federal que é competente para começar uma investigação perante o Supremo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse pedido você vai encontrar aqui, a gente trabalhou em cima desse pedido ontem à noite para que a gente pudesse muito rapidamente fazer esse pedido e representar os anseios da população brasileira. É um pedido feito aqui ao PGR, pelo Partido Novo, representado aqui pelo nosso grande presidente, Eduardo Ribeiro, contra o ministro Alexandre de Moraes, para que os fatos possam ser devidamente apurados e investigados. Mas, Deltan, qual é o fato? O que aconteceu? Eu vou contar para você. Ontem passaram a vir à tona uma série de mensagens trocadas por assessores do ministro Alexandre de Moraes que mostram fatos graves que, em tese, caracterizam crimes. Quem trocou essas mensagens? Qual a origem delas? Bom, a Folha de São Paulo disse que a origem não foi criminosa, não veio de hackers, não é prova ilícita, provavelmente foi um whistleblower. O que é um whistleblower? A pessoa que sopra um apito. É a pessoa que está dentro de um determinado ambiente, vê crimes e irregularidades acontecendo e leva isso para uma imprensa, leva isso para o Ministério Público, porque não compactua com aquelas ilegalidades e irregularidades. Então, provavelmente alguém que estava ali dentro viu coisa errada e trouxe à tona e a imprensa está divulgando isso agora, protegendo a sua fonte, protegendo a pessoa que levou essas informações para a imprensa. E o que a imprensa trouxe revela mensagens trocadas entre a assessoria, dentro da assessoria do Alexandre de Moraes. Quem são essas pessoas? É o braço direito dele no Supremo Tribunal Federal, um juiz instrutor, um juiz auxiliar subordinado a ele na época no Tribunal Superior Eleitoral e é ainda o chefe de um órgão muito importante para você entender esse contexto, que é um órgão chamado AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. É um órgão criado pelo Moraes dentro do TSE, sem previsão legal, e que fazia às vezes de uma polícia do Alexandre de Moraes, de um Ministério Público do Alexandre de Moraes. Eles apuravam coisas que aconteciam nas redes sociais, ficavam monitorando, identificando, tentando achar coisa errada, e uma vez achando coisa errada, eles mandavam isso para o ministro Alexandre de Moraes e ele tomava decisões em cima disso, bloqueando redes sociais, bloqueando patrimônio e por aí vai. Mesmo sem que a ED tenha poder postulatório, mesmo sem que a Constituição e a lei deem para ela poder para fazer isso. Bom, e o que ontem a Folha de São Paulo revelou? O que esse caso, esse Moraes Gate, vamos chamar assim, vem revelando? Vem revelando uma série de ilegalidades. Primeiro, revelou que em uma série de casos o ministro Alexandre de Moraes ele era a origem do relatório ou da investigação feita pela AED. Ah, Deltan, mas o que tem de errado? Até aí tudo bem, qual que é o problema que acontecia? O juiz, ele não pode, ele como ator do caso, como alguém que atua e vai julgar o caso, ele não pode atuar na investigação, ele não pode pedir a investigação. Isso é proibido pela lei para garantir a imparcialidade dele. Está lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Mas o ministro Alexandre de Moraes fez isso e, para que ele pudesse seguir julgando o caso, a fim de esconder que ele era suspeito, que ele era impedido para atuar nesse caso, porque ele deu iniciativa à investigação, porque ele orientava o que tinha que estar, o que não tinha que estar no relatório, para esconder isso, ele seguia atuando no caso, os relatórios eram adulterados. Eram alterados para que a origem não constasse como sendo do ministro Alexandre de Moraes, mas sendo uma origem espontânea, da própria ED, ou de parceiros da ED. Ou seja, eles falseavam a informação que estavam lá. Os indícios todos apontam nessa direção, tem que ser melhor apurado, melhor investigado, todo mundo tem presunção de inocência, mas tem que ser melhor apurado porque acontecia aí, em princípio, uma adulteração documental, e aí o Alexandre de Moraes, ele atuava como julgador desse caso, superando a proibição que existe onde? Na lei do impeachment, que caracteriza como crime de responsabilidade um ministro atuar num caso em que ele é impedido ou suspeito, e eles escondiam isso e ele seguia atuando. E aí isso veio à tona e isso traz à tona alguns crimes. Além do crime de responsabilidade que gera impeachment, que deve ser apurado no Senado Federal, existem crimes que devem ser apurados pela Justiça Comum.
Quais são esses crimes? Esses crimes são os crimes de falsidade ideológica do documento público, aqueles relatórios produzidos pela ED tinham uma informação falsa, diversa da que deveria constar, e que tem impacto na realidade, porque quando se constava que a origem da produção do relatório não era o ministro, e sim um terceiro, o ministro podia seguir atuando como julgador naquele caso. Então existe aí uma falsidade ideológica de um documento público em tese e mais um crime de associação criminosa, porque aqueles atores que estavam ali, que eu mencionei, em tese eles se associaram, existem indícios nessa direção de que eles se associaram e sistematicamente eles alteraram o conteúdo de uma série de relatórios para que não constasse a origem do relatório sendo um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Por conta de tudo isso, o Partido Novo fez um pedido de investigação para a Procuradoria-Geral da República. Qual que é o próximo passo? É a Procuradoria-Geral da República examinar isso e, entendendo que existe fundamento, como a meu ver é evidente que existe, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação. Ou eles podem fechar os olhos para uma realidade óbvia e arquivar esse caso. Tudo é sujeito à investigação, tudo é sujeito a uma apuração devida, todo mundo, mais uma vez, é inocente até prova em contrário, é o que diz o princípio da presunção de inocência. A gente precisa dizer isso aqui até por uma questão de precaução legal. Agora, depois do que veio à tona ontem e gerou esse pedido de investigação, hoje vieram indicativos até mesmo de novos crimes. Novas matérias hoje revelaram que o ministro, em tese, ele selecionava alvos e depois dizia para se buscarem evidências, alguma coisa errada em relação àqueles alvos. Isso pode indicar ainda um crime de prevaricação. Eu falei sobre o que veio à tona hoje em outro vídeo que eu publiquei hoje, dá uma checadinha lá. E é um outro crime que pode vir a ser investigado, mas essa notícia crime do Partido Novo foi feita ontem à noite, antes dessa nova notícia da Folha de São Paulo, então abarca os crimes de prevaricação e associação criminosa. E por que o Partido Novo fez isso, fez um pedido de investigação? Porque o Partido Novo é um time de pessoas que lutam por honestidade e competência na política e lutam por 7 causas. Quais são elas? A defesa da vida, da defesa do indivíduo, da liberdade. Em segundo lugar, a contenção dos abusos do governo Lula, a contenção dos arbítrios e abusos do Supremo Tribunal Federal, o combate à corrupção, a promoção de emprego e renda, a defesa das liberdades e da liberdade de expressão e a colocação de todos os bandidos, ou da rua ou ainda o de colarinho branco, no seu lugar, que é a cadeia. E o Novo não só defende isso da boca para fora, mas em todas essas causas ele tem uma série de ações que comprovam a defesa efetiva dessas causas. Por exemplo, na contenção dos abusos do Supremo, vieram de parlamentares do Novo os pedidos de CPI de abuso de autoridade para apurar ao abuso praticado no Supremo, tanto os pedidos que aconteceram na Câmara dos Deputados como aquela do Senado. No Senado, veio do senador Eduardo Girão, na Câmara, veio do deputado Marcel Van Hatten. Na Câmara, aliás, se alcançou o mínimo de assinaturas, mais de 170, exigidas para se instalar uma CPI. Só não foi instalada ainda porque o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ainda não tomou uma decisão efetiva, ainda não empurrou isso para frente. Então, por enquanto não caminham CPIs, enquanto os parlamentares não encaminham eventualmente um novo pedido de impeachment, o pessoal do Novo já está conversando sobre isso e eu quero em breve poder ter o privilégio de vir aqui e fazer um vídeo falando do novo pedido de impeachment do Partido Novo contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso não acontece, pode tramitar em paralelo essa investigação de natureza criminal sobre crimes comuns possivelmente praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelas pessoas ao redor dele. Se você concorda com essas ações, se você fica indignado como nós, se você apoia as causas que eu mencionei do Novo que nós defendemos, não deixe de fazer parte desse time, para você se indignar, para você levantar sua voz contra os abusos, mas mais do que isso, para você agir de modo organizado, em time, dentro de um partido, dentro de uma estrutura contra esses abusos. E você pode fazer isso se filiando, fazendo parte dessa equipe. Você vai encontrar o link que consta na descrição desse vídeo com uma mensagem indicando onde que você pode fazer a sua filiação e vir a fazer parte desse nosso grande time. Não deixa também de deixar o seu comentário aqui, dizendo o que você acha dessas ações que o Novo já fez, vem fazendo e vai fazer em defesa da nossa verdadeira, aí sim, democracia, das nossas liberdades e da justiça. Segue aí com a gente e vamos seguir. Não esquece que a gente vai seguir comentando tudo que vier à tona sobre essas mensagens vazadas que revelam os abusos do ministro Alexandre de Moraes.